E aí, tudo certo? Olha, quem gerencia um centro de instrução de aviação civil sabe que está sempre numa encruzilhada. Cada mudança, por menor que seja, tipo a troca de um gerente ou a inclusão de um curso novo, pode virar um risco enorme, cheio de burocracia, multa, ou pode ser uma oportunidade para deixar sua operação ainda mais forte. Hoje a gente vai ver como garantir que seja sempre a segunda opção. Se você está aí, na linha de frente de um SIAC, essa realidade aqui é mais do que familiar, né? É aquela mistura de paixão pela aviação com uma montanha de desafios e regras. Vamos falar sobre alguns pontos que, com certeza, fazem parte do seu dia a dia. E o primeiro ponto é exatamente este. As coisas mudam o tempo todo. A cada melhoria que você quer implementar, entra um instrutor novo, muda algo na infraestrutura, lá vem a necessidade de revisar manuais, preencher um monte de documento técnico super rigoroso e, claro, esperar a aprovação da ANAC. É um ciclo que parece não ter fim. E é aqui que a dor aperta de verdade o tempo. Gerenciar essas mudanças consome um tempo preciosíssimo. Horas que deveriam ser usadas para pensar na estratégia, na qualidade do ensino, em deixar os alunos mais satisfeitos, simplesmente evaporam no meio de processos burocráticos. E talvez o pior de tudo seja a frustração. Tem coisa mais desanimadora. Depois de todo o trabalho, você envia a documentação e ela é rejeitada. Isso significa voltar para a estaca zero. Perder semanas, às vezes meses, naquela incerteza de quando ou se a aprovação vai sair. É um desgaste enorme. Ok, mas vamos ser sinceros. Essa burocracia, quando não é bem gerenciada, não é só um incômodo. Ela tem um custo silencioso, sabe? Um risco real que pode ameaçar a saúde de toda a sua operação. Puxa pela memória aí. Já passou pela experiência de ter um processo rejeitado? Ou, pior ainda, já teve que lidar com uma multa por não conformidade? Se a resposta for sim, você sabe exatamente o peso que isso tem. Se for não, ótimo, mas agora é a hora de garantir que isso nunca aconteça. E quando a gente fala em peso, a gente está falando de dinheiro também. O risco financeiro é bem concreto. Um único processo mal feito, um documento faltando, isso pode gerar multas de até R$ 50 mil. Imagina só o impacto de um valor desses no caixa do SIAC. Então, o ponto central é que não se trata só de um papel que voltou. É um efeito dominó. Começa com a rejeição do documento, que leva meses de atraso, que pode gerar multas pesadas, evoluir para uma suspensão das operações e, no fim das contas, abalar a credibilidade que você levou anos para construir. Mas e se existisse um jeito de virar esse jogo? De transformar todo esse cenário de risco num processo seguro, ágil e tranquilo? Pois é exatamente aqui que a solução da Brevit entra em cena. Uma abordagem que troca a incerteza pela tranquilidade. E o que é mais interessante na Brevit é a filosofia deles, que este slide aqui resume perfeitamente. Eles sabem que a aviação é coisa séria, claro, mas eles acreditam que a complexidade da burocracia pode e deve ser simplificada quando se tem o método certo. E esse método não é baseado em achismo, não. É um processo sistemático comprovado. Tudo começa com uma análise completa da situação, depois eles elaboram uma documentação impecável, em seguida acompanham o processo de perto lá na ANAC e, o que é fundamental, treinam a sua equipe durante todo o percurso. A base para tudo isso são os 5 pilares. A Brevete olha cada um deles em detalhe. A infraestrutura, os recursos de ensino, as aeronaves, o pessoal e a gestão dos sistemas. É uma visão 360 graus, que garante que qualquer mudança seja viável e totalmente dentro das regras, evitando surpresas desagradáveis lá na frente. Beleza, o método parece ótimo. Mas, na prática, no dia a dia do SIAC, o que é que muda de verdade? Vamos ver o impacto real que essa parceria pode ter. E essa comparação aqui diz tudo, né? É um verdadeiro antes e depois. Onde antes havia incerteza e atrasos, passa a ter aprovação ágil. O risco constante de multas dá lugar à conformidade garantida. O foco, que se perdia na papelada, volta a ser estratégico. E a equipe que vivia apagando incêndio se torna uma equipe capacitada e proativa. E a credibilidade da Brevit não veio do nada. Dá uma olhada nesse número. 30% de todas as escolas de aviação e aeroclubes do Brasil são clientes deles. Isso significa que 1/3 do mercado nacional confia nesse método para se manter em dia e crescer. E quem confia, fica muito, mas muito satisfeito. O Net Promoter Score, que é aquela nota que mede a satisfação dos clientes, é de 97. Gente, 97 é um número, uau, é algo excepcional em qualquer mercado. Mostra o compromisso real com o sucesso de cada parceiro. Certo? O caminho está bem claro.
Agora, qual é o próximo passo para retomar o controle total dos processos do seu SIAC e deixar de vez essa dor de cabeça da burocracia para trás? Chega de ficar meses na agonia, esperando uma aprovação que parece que nunca vai chegar. É hora de ter processos que fluem, que são feitos desde o início para serem rápidos e eficientes. Chega daquela frustração de ver o seu trabalho duro sendo rejeitado, obrigando a começar tudo de novo. O objetivo é um só: fazer certo da primeira vez. E, acima de tudo, chega de incerteza. Chega de não saber se uma mudança necessária vai ficar presa na burocracia ou se um pequeno erro vai resultar em penalidades pesadas. O próximo passo é muito simples. E o melhor, sem risco nenhum. Agendar um diagnóstico estratégico gratuito. É uma oportunidade de conversar com especialistas, analisar a sua situação específica e entender qual o caminho mais seguro e ágil para a sua próxima alteração. No final das contas, tudo se resume a uma escolha. A próxima decisão vai definir se as mudanças no seu SIAC continuarão sendo uma fonte de risco e estresse ou se tornarão um processo seguro que fortalece a sua operação. A escolha é estratégica e o caminho para a tranquilidade está bem na sua frente.